Então, pessoal, para construir o livrinho, eu comecei fazendo o esboço das imagens. Fiz os desenhos, fiz os cestinhos. Aí eu fui enumerando página, primeira página, segunda página, terceira página, quarta página. E fui meio que construindo a história, como eu queria que fossem os desenhos e mais ou menos como eu queria que fosse o texto. Depois que o desenho já estava pronto, eu peguei uma foto e adicionei no PixArt, que é um aplicativo de desenho. Então, eu fiz uma versão digital do desenho que eu tinha feito à mão. Primeiro eu comecei com os seres mágicos do livrinho, que são os sentientes. Aí esse aí é um exemplo de um dos primeiros sentientes que eu desenhei, que é o amor romântico. Aí eu fui testando as cores, fui testando os traçados, até chegar mais ou menos em um resultado assim que me agradou um pouquinho mais. Com a primeira versão digital de um personagem pronto, eu parti para poder fazer os outros. E eu decidi que eu faria mais ou menos bem parecido os sentientes, para eles parecerem todos da mesma família, mais ou menos, como se fossem seres semelhantes. E depois eu fui fazendo as casinhas. Primeiro eu fiz um modelo que não ficou muito bacana, ficou meio fálico assim, as casinhas. E depois eu adaptei para poder deixar um pouquinho mais artístico, menos estranho, e eu acho que eu gostei mais dessa segunda versão. Depois eu desenhei mais um personagem que era muito importante para a trama da historinha, que era a professora, né? Aqui ia contar a história do livro, meio que a personagem principal. Eu inspirei ela na minha mãe, porque minha mãe que me inspirou para fazer o livrinho, minha mãe é uma professora de ensino infantil, e através dela que eu vejo essa importância, né, da gente ensinar para as crianças, porque as crianças são a base de tudo e, né, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã que vão construir esse mundão aí. Então eu me inspirei na minha mãe, então os traços da personagem foram bem baseados nela e eu fui testando. Primeiro fiz um rascunho, depois eu fui colocando as cores, fui testando os formatos e eu tentei deixar meio que uma vibe que parecia com a minha mãe e algo assim bem divertido, bem feliz. E aí fui fazendo, né? Até chegar um resultado que me agradou assim e eu defini como o resultado final. Aí tem uma partezinha do livro que a professora, né, que é a personagem principal, meio que recorda a sua infância, falando que os sentientes, né, esses seres mágicos, ela descobriu a existência deles através da mãe dela, né? Que no caso seria a vovó Helena, que é uma personagem que existe no mundo real, que é a minha avó, que eu quis transportar para o livro para fazer meio que uma homenagem a ela. Então, aí eu tive que fazer um desenhozinho da minha mãe mais jovem. Ela tinha um cabelo um pouco mais ondulado do que ela tem hoje em dia, que é bem liso o cabelo dela hoje em dia. Então, eu fiz um cabelo mais ondulado, fiz uma carinha mais jovial, um corpinho menorzinho, um vestidinho rosa, um lacinho no cabelo. E a minha avó, eu tentei colocar ela um pouco mais jovem do que ela tá hoje em dia. E aí foi mais ou menos isso que eu pensei na hora que eu criei essa imagem aí para colocar no livro. Aí assim, depois que os personagens já estavam prontos, os personagens principais e o mundo onde eles viviam, eu fui no aplicativo Canva, que eu tenho instalado no meu celular, e eu fui montando o livrinho mesmo, sabe? Adicionando fundo, fazendo toda a diagramação do livrinho. Aí eu fui, né, meio que formando, colocando a introdução, colocando a capa e fui criando a história, né? O roteiro já estava mais ou menos pronto, mas eu fui adaptando para que chegasse no melhor resultado final. Aí foi isso, pessoal. Essa é meio que a versão final do livrinho. E com a versão digital pronta, eu parti para a construção do livrinho mesmo, para poder imprimir ele. Só que eu descobri que a ordem das imagens para a impressão tem que ficar diferente. Então, como eu estou mostrando aí no videozinho, a conexão das imagens, igual por exemplo o fim, ele tem que, atrás dele, tem que estar a página 24 e depois a página 23. A ordem fica totalmente diferente. Mas quando você solta as folhas e vai olhar o que está no frente, o que está no verso, por exemplo, a capa vem primeiro, aí atrás da capa vem a contracapa, aí do lado esquerdo da capa tem que estar o fim, né? Com, por exemplo, a folha 4 dividida no meio, olha lá, a contracapa, aí depois, do lado direito da contracapa, tem que estar a dedicatória, ou seja, a penúltima página.
Então, assim, é mais ou menos esse encaixe que eu não sabia fazer, porque eu nunca tinha feito um livrinho infantil antes, e eu fui descobrindo fazendo essa ideia aí. Então, eu peguei a versão digital, recortei e encaixei no formato que tinha que ser. A capa com a contracapa. Ah lá, aí fica tudo desconfigurado assim, se você for ver na versão digital, mas quando você imprime frente e verso e vai juntar as páginas, você vê que faz um sentido aí. Oi, gente! Olha só, eu acabei de fazer a impressão do livro e na hora que eu fui imprimir, o que aconteceu? Deixa eu mostrar dessa parte aqui que acho que fica mais fácil de entender. Eu fiz o tamanho tudo certinho, né? Fiz a diagramação da página corretamente, mas na hora de imprimir, a mulher que foi imprimir, ela imprimiu com margens, né? Margens de segurança. Então agora o que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que cortar essas margens certinhas, assim, ó. Já cortei desse lado aqui. Agora eu vou cortar desse lado aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Prontinho. Agora que as páginas já estão todas cortadinhas, eu vou tentar juntar elas, né, fazer a ordem certinha, encaixar cada uma no seu lugar e dar um jeito de juntar as páginas de algum jeito. E o jeito que eu achei mais conveniente é furando 2 buraquinhos em cima, 2 buraquinhos embaixo e costurando com a linha. Eu dei 2 voltas na linha para ficar um pouquinho mais firme, porque até tem um grampeador que muitos livros infantis que eu vejo, as páginas são juntadas com um grampeador, mas o que eu tenho aqui em casa, ele é muito pequeno, aquele padrão, então não daria para alcançar até o meio da página. E essa foi a forma que eu achei mais conveniente para fazer. E o livrinho ficou assim. Mesmo já tendo essa versão impressa, eu também anexei o livrinho ao site, até porque a reportagem multimídia é meu produto principal do TCC. Então, quando a pessoa ela acessa o site, ela pode ler o livrinho passando as páginas pela setinha e ela também pode ouvir o livrinho através do ícone de áudio, no qual eu fiz toda a narração do livro.